Bom dia a todos, meu nome é Wallace. Eu estou aqui para apresentar o evento Como Distribuir Responsabilidades com Workflow. Nós somos da Venk Tecnologia, uma empresa fabricante de um BPMS chamado SupraVision. Um pouquinho sobre a nossa empresa, é uma empresa que existe há 10 anos e a 7 tem experiência em projetos BPM. Tá? Um pouquinho aí dos nossos clientes, para ter uma relação completa e atualizada. É só acessar o nosso site, que está no endereço www.supravisio.com. Colocando aqui também no chat. Bom, o nosso objetivo hoje é discutir... são dois tópicos que eu destaquei ali no nosso blog. Para quem não conhece, tá? Deixa eu entrar rapidamente aqui. No site www.supravisio.com a gente mantém ali um canal de notícias e novidades e discussões. E ultimamente dois assuntos surtiram grande assim, repercussão. Primeiro foi um artigo da revista Exame, na verdade são dois artigos da Exame. O primeiro que mostrou o seguinte, que segundo um estudo, um americano produz o correspondente a 5 brasileiros. Tá? Então eles fizeram aqui uma referência que é a riqueza gerada em um ano por um trabalhador brasileiro versus a riqueza gerada por uma norte-americana. Tá? Nesse mesmo post, nós alertamos o quê? Que isso não é uma questão assim, de falta de trabalho. Tá? A questão está mais relacionada com produtividade. Então, esse artigo ele teve, na sequência, na mesma revista Exame, um outro artigo. Por que trabalhamos tanto? Na verdade, nós mudamos um pouco o título. Né? E ali ele fala o tanto que a gente está trabalhando. Né? Por exemplo, um executivo está trabalhando em média 14 horas por dia. Tá? Então, nós vamos começar o nosso webinar discutindo um pouquinho sobre isso. E o que foi revelado nesse estudo? O brasileiro, o executivo, ele está gastando 14 horas no trabalho hoje em dia, e isso se deve muito em termos de quê? Em virtude de quê? Aumento de carga de trabalho decorrente do nosso crescimento econômico. Tá? Então nós estamos trabalhando, em média, 1 hora a mais do que em relação a 2006. E o que a gente tem observado? Né? Também muito trabalho extra em auditorias e certificações. A cada dia que passa, as empresas são mais cobradas por certificações. Ele precisa de um ISO, ele precisa de um ISO, ele precisa de um SOX. Então, assim, as empresas são cobradas e isso representa também uma carga extra de trabalho na minha equipe. E o que a gente observa? Na verdade, o que a gente tem visto é o seguinte: os gestores, coordenadores, gerentes e diretores, eles estão, na verdade, com dificuldade em delegar responsabilidades para os seus subordinados. Então, o que ocorre? Essa pessoa, ela absorve uma carga de trabalho muito grande. O fardo é muito pesado para essa pessoa. E não é muito raro encontrar equipes onde algumas trabalham muito e outras trabalham pouco. Né? Então, uma mensagem que a gente quer passar aqui é o quê? Que o workflow você pode utilizar para distribuir de forma, digamos assim, justa e equalitária essa carga de trabalho e evitar o acúmulo em pessoas específicas. Antigamente não, em julho, nós também publicamos nesse mesmo blog um texto falando o seguinte, sobre processos controlados por e-mail. Foi um case de um cliente nosso, uma empresa de engenharia, e o que existia nessa empresa?
Muitos processos, ele já tinha o ISO, ele já tinha processos certificados, documentados, tudo organizado. Mas esses processos eram executados por troca de e-mail. Tá? Então existia um problema muito sério, as informações estavam sempre desatualizadas, não tinha nada no banco de dados, tinha pouca possibilidade de monitoramento das atividades. Então, por exemplo, um supervisor de uma obra precisava de uma viagem, ele mandava um e-mail lá da obra. Isso chegava no administrativo e teria que ir para a reserva de passagem, depois o financeiro, etc. Mas uma vez o e-mail saindo da caixa desse supervisor da obra, ele não tinha como saber onde estava a solicitação, porque não existia transparência. Internamente, o gerente administrativo dessa empresa também não tinha como gerir a sua equipe. Então ele tinha um trabalho muito árduo de ficar fazendo follow-up com as pessoas e monitorando as pessoas manualmente, por troca de e-mail também. Então existiam problemas sérios de gestão. E, novamente, né, algumas pessoas trabalhando demais, outras nem tanto. Então a nossa proposta é o quê? Utilizar um workflow, tá? Que poderia ser aí um sinônimo de BPM também. Eu procurei utilizar a palavra workflow para chamar também para esse conceito. Então, workflow o que é? É a tecnologia que engloba um conjunto de ferramentas que permitem a automatização de um fluxo de trabalho e a troca de informação entre solucionadores. Quais são os componentes assim essenciais na tecnologia de workflow? É importante o quê? Primeiro, ter um modelador de processos. Então, você tem que ter uma ferramenta gráfica para definir fluxo e responsabilidades. Então, seria um trabalho focado nas responsabilidades. Essa ferramenta ela precisa ter o quê? Um ambiente de execução de processos. Então, a ferramenta para gerenciar as demandas executadas conforme a modelagem. Então, é algo que vai permitir que alguém registre uma demanda e essa demanda é encaminhada para uma pessoa cuja responsabilidade foi configurada no workflow. E aí o sistema ele vai monitorar o trabalho dessa pessoa dentro dessas regras de workflow. Essa ferramenta ela precisa ter também o quê? Relatórios de gestão, alertas, indicadores. Por que relatórios? É importante o quê? Você ter rastreabilidade, você quantificar o desempenho das pessoas, a produtividade das pessoas, tá? Então é importante você ter essa ferramenta se o objetivo é distribuir de forma igualitária a carga de trabalho. É muito importante também ter um mecanismo de alertas. Então a gente vai ver mais adiante que uma característica chave aqui são os tempos de resposta, tá? Então quando eu mando uma atividade para uma pessoa, ela tem de ter um tempo de resposta. Ela não pode sentar em cima daquilo e ficar a vida inteira, tá? E o gestor ele precisa ser alertado sobre a anomalia, tá? O desvio desse tempo de resposta. Então, o objetivo é o quê? Entregar para o gestor uma ferramenta que o auxilie a identificar os desvios, os prazos excedidos, né? Então, é importante fazer isso de forma automática. Hoje, as pessoas fazem isso tudo manualmente, e isso é um problema muito sério. É importante ter indicadores, ferramentas gerenciais para você medir a melhoria. O ideal seria ter algum link com planejamento estratégico quando isso for aplicado, tá? Então, isso daí seria o conceito aí de um workflow. Aqui agora eu estou tentando o quê? Eu vou digamos assim, eu estou concretizando, né, aquelas ideias. Então, assim, essa é a ferramenta que é o modelador gráfico de processos. Então, nesse modelador, eu defini o quê? Um formulário de abertura, e se isso for aprovado, se a viagem for aprovada, ela é remetida para um apoio administrativo. Então aqui existe uma equipe ou uma pessoa que executa essa tarefa. Após o apoio administrativo fazer a reserva do voo, existe o quê? A atuação do financeiro, que vai fazer o adiantamento. Tá?
Então, essa ferramenta está permitindo tudo isso, modelar e identificar as responsabilidades. Só que modelar, apenas modelar, não garante sucesso. Por quê? Você precisa de uma ferramenta que controla a execução dessa modelagem. Tá? Então, por quê? Se você não tem essa ferramenta, a sua equipe vai imprimir, você vai entregar para a pessoa isso impresso e pedir para ela seguir. E o que a gente tem observado é o seguinte: processo em papel não funciona muito bem. Tá? Você entrega para a pessoa, ela começa a usar aquilo, mas depois de 1, 2 semanas, quando você dá as costas, ela deixa isso de lado, ela põe na gaveta e o seu trabalho de modelagem ele vai para o espaço. Então é preciso que você tenha uma ferramenta que controle a execução do processo. O nosso produto tem essa possibilidade. E como isso funciona? Uma vez definido o processo, os demandantes, por exemplo, de uma viagem, vão ter ali um canal para solicitar uma viagem. Isso vai virar uma solicitação encaminhada para a fila do solucionador responsável. Então aqui a gente está vendo a fila de um solucionador, que é a Kelly Dalva. Tá? Então ela está vendo o quê? Os itens de trabalho dela. É uma ferramenta que parece o Outlook dela, parece a ferramenta de e-mail, mas no lugar de e-mail você tem as solicitações. E aí tem cliente que chama isso de chamado, de ticket, de ordem de serviço, de ocorrência. Cada um dá a sua denominação. Tá? Então a fila de trabalho, com os itens aqui sob a responsabilidade da Kelly. E a Kelly, para atuar, o que ela faz? Ela dá um duplo clique aqui na linha e ela vê toda a solicitação de viagem. Então, à esquerda, ela tem todos os campos já informados naquela solicitação, e à direita, ela tem a etapa dela, o que ela deve fazer nesse momento no processo. Então, ela tem aqui uma consulta gráfica, aqui tem uma mãozinha tá, indicando para ela em que ponto ela está no processo de solicitação de viagens, e um formulário aqui da etapa corrente para ela preencher. Então, uma coisa também que a gente observa é o seguinte: tem muito coordenador, gestor, que não delega a responsabilidade para uma tarefa porque ele não consegue controlar. Ele não se sente seguro daquela pessoa fazer corretamente aquela etapa. Tá? Então a gente vê aí, por exemplo, em alguns clientes que precisam se certificar, eles ficam desesperados, né? Acompanhando tudo. O gerente, o gestor acaba descendo para a camada operacional, porque ele precisa ter segurança que essas pessoas estão trabalhando corretamente. Então, esse produto nosso aqui, o Supravisio, ele tem um recurso que é o assistente de processo. É uma ferramenta que diz claramente para a Kelly Dalva onde ela está no processo, pode existir aqui uma documentação do fluxo e nós entregamos aqui o formulário da etapa corrente. Então, é uma estratégia assim, primeiro eu ajudo e depois eu cobro. Então, a Kelly ela só vai conseguir avançar no processo após preencher o formulário corrente. Então, aqui, por exemplo, ela tem que anexar o comprovante de reserva. Amanhã, quando ela for auditada, a gente vai ter o que? A garantia de geração de todas as evidências. Por quê? Essa ferramenta vai impor para o solucionador que ele tem que registrar esse comprovante aqui nesse momento. Então, a geração de evidências ocorre no dia a dia. Você não tem mais aquela situação onde, um mês antes da auditoria, você tem que se virar, caçar, sair caçando todas as evidências e ter a preparação para a auditoria. Normalmente são nesses meses que você tem assim cargas pesadas de trabalho, muito acúmulo de trabalho, porque você tem que se preparar para essa auditoria. Então, esse trabalho de certificação, de auditoria, você tem de ter um ambiente que, no dia a dia, você gera essas informações. Então, lá no fim, no momento da auditoria, você já tem todas as evidências geradas, você não tem esse acúmulo de trabalho naquele período. Tá? Então, é mais uma virtude de ter um workflow, um processo automatizado. Aí aqui, só um segundo, dei um zoom nessa parte do formulário. Tá? Então, aqui a figura é um zoom. Então, a Kelly tem que preencher todos os dados. Aí sim ela pode clicar e avançar para a próxima etapa.
Tá? Uma outra característica importante, ó, vou voltar na figura do fluxo. Nós participamos de alguns projetos em clientes que não tinham esse tipo de ferramenta. E o que a gente observava, né? O solucionador, ele recebia um fluxo de processo e no dia a dia, qual era o trabalho dele? Ele enxergava aquela figura e ele já tinha, já de cara, uma dificuldade em se localizar no diagrama. Tá? E depois, ele cumprida a atividade dele de acordo com o diagrama de processo, ele também tinha dificuldade em saber quem estava na próxima caixinha do fluxo. Então, esse tipo de ferramenta aqui, de fluxo de trabalho, o que ela faz? Você tira essa necessidade, esse expertise do solucionador. Ele tem que executar a tarefa atual dele e, após concluir, ele avança no processo. O software de workflow, ele vai ter, dada a configuração do processo lá na modelagem, ele vai ter a inteligência para encaminhar para a pessoa correta. Tá? Então, eu estou reduzindo esse custo, essa dificuldade em se utilizar processos dentro de uma empresa. Então, quando você não tem esse tipo de recurso, a gente observa aí que as pessoas ficam 10, 20% do tempo dela se localizando no processo. Tá? E existe uma insegurança muito grande de quem gere essa pessoa, novamente, dela estar executando corretamente a sua tarefa. Que é o zoom. Uma outra possibilidade que a gente tem utilizando o workflow é a capacidade que você tem de introduzir no fluxo atividades automáticas de controle. Então, eu coloquei um exemplo aqui e o que eu observo aqui? Por exemplo, ó, nessa atividade aqui da equipe de monitoramento. É um trecho de um fluxo que nós fizemos aí em um cliente. Então, aqui, ó, eu tenho pregado nessa atividade um relógio. Reloginho, 7 dias. O que significa isso daqui? Quando o seu processo chegar nessa atividade, se ele não sair dessa caixinha, se não for para a próxima, em um prazo de 7 dias, é enviado um e-mail para o coordenador e para o próprio responsável, cobrando uma solução dessa caixinha aqui. Tá? Então, essa cobrança é feita automaticamente pelo sistema. Mas é importante que o seu workflow contenha o quê? Um elemento chamado motor de processos ou máquina de processos. É um componente do seu software de workflow que vai dar a inteligência do processo. Então ele vai ficar monitorando, ó, naquela atividade já chegou o prazo de 7 dias? Se chegou, manda o e-mail. Embaixo, o que eu tenho? Aqui nessa outra bolinha tem configurado aqui um prazo. Então o que significa? Se chegar num determinado prazo, 31 de novembro, por exemplo, essa máquina de processos automaticamente vai mandar um e-mail informando ao demandante que aquilo será cancelado e em seguida cancelar automaticamente. Então, todas essas ações são ações automáticas executadas pela máquina de processo. E quando você não tem isso, o que você tem? Você precisa de uma pessoa monitorando isso daí. Então a ideia é tirar isso das pessoas e colocar automático no fluxo. Tá? Então usando isso daqui a gente consegue fazer muitas coisas do tipo de tempos em tempos mandar um e-mail para um fornecedor avisando que ele tem que te mandar uma proposta, mandar um e-mail para o solicitante informando que ele tem que mandar um arquivo. Então essas coisas são todas automáticas e é importante tirar o controle manual. Uma outra característica interessante do workflow é o seguinte, a possibilidade de você criar os seus acordos. E aí eu destaco dois tipos de acordos, o acordo de nível de serviço e o acordo de nível operacional. Qual a diferença entre os dois? O acordo de nível, vamos começar de baixo, o acordo de nível de serviço, ou muito conhecido aí pela sigla inglesa, né, SLA, ele é aquele acordo, aquele tempo de resposta que você acordou com o seu demandante, com quem pediu uma viagem, com quem registrou um incidente da área de TI. Tá? Então é um tempo total para você executar o seu fluxo. Ok.
Agora, um fluxo, por exemplo, esse dessa figura, tá? Ele pode ter o quê? Em cada caixinha, ele pode ter um responsável distinto. Então, é importante que cada responsável tenha o seu pequeno prazo. E isso nós chamamos de acordo de nível operacional. É aquele acordo que você estabelece com a sua equipe, para que o prazo do cliente seja respeitado. E se o seu prazo do cliente não estiver respeitado, você tem aqui uma ferramenta que te permite identificar qual ponto, pessoa ou equipe que está falhando. E aí você consegue fazer uma cobrança. Tá? Então, nessa figura aqui, o que eu estou mostrando? O SLA é de 8 horas, então é o tempo total do fluxo, 8 horas. E nessa caixinha corrente aqui, ó, do Manuel Florentino, eu coloquei o quê? Um prazo de 80% do SLA. Então deu aqui 6 horas e 24 minutos. Então você pode configurar o ANO também em função do SLA, num percentual, por exemplo. Okay? Então isso daqui são os tempos de resposta. É claro, né? Você tem os tempos e é importante que exista a inteligência de alerta. Tá? Então, eu consigo configurar em percentuais desse tempo de 6 horas e 24 minutos, eu consigo configurar ações do tipo passou 20% das 6 horas e 24 minutos, categoriza aquela solicitação como vermelho. Isso vai aparecer rodando num painel. Passou 50%, manda um e-mail para o gestor dessa pessoa, do solucionador. Passou 80%, encaminha automaticamente para o gestor ou encaminha automaticamente para uma fila compartilhada da equipe. Ou seja, eu consigo ter ações proativas em cima de um prazo definido. Tá? Nós tivemos um caso interessante de um cliente, uma empresa de engenharia, que eu até vou citar nessa apresentação, onde um diretor ele deu um depoimento muito interessante. Ele disse o seguinte: olha, no início eu não acreditava muito nesse tipo de solução, tá? Eu não botava muito crédito. Mas eu percebo que agora estamos atendendo os prazos com frequência, tá? Essa é a percepção final dele. E por que isso está acontecendo? Porque nós fizemos diversas configurações de prazos, de tempos de resposta e os alertas. Então, proativamente, as pessoas são alertadas. E com isso, elas conseguem o quê? Priorizar suas tarefas de forma mais fácil. Tá? É claro que isso tem que ser seguido de uma gestão. Não adianta ter lá só o prazo e não ter gestão. Mas aí o gestor ele faz aquilo que é realmente a sua tarefa, que é fazer gestão. Ele se livra do operacional. Aqui eu coloquei o quê? Uma ferramenta para fazer a gestão em cima do ANO, que é aquele prazo da caixinha, atribuído a uma pessoa. Então, isso daqui é um trecho de um relatório que já está pronto no nosso produto, e esse relatório diz o seguinte: o Wallace, num determinado período, ele concluiu 44 caixinhas de processo no prazo. Tá? Ele fez 44 atividades dentro do prazo previsto e outras 4 fora do prazo previsto. Eu tenho também nesse relatório uma análise por solucionador, uma análise diária, com 4 informações. Num dia, quantas caixinhas de processo ele atendeu no prazo. De vermelho, quantas caixinhas ele não atendeu no prazo. E outras 2 informações, que são linhas, que significam o seguinte: a linha verde é a média, que pode ser a média da equipe dele, de atendimento de caixinhas naquele dia no prazo. E a linha vermelha é a média de não atendimento. Então, com isso, eu consigo ver o desempenho da pessoa no dia a dia, comparando com o restante da equipe dela. Então, se eu tenho, por exemplo, uma barrinha vermelha muito alta e a linha lá embaixo, é um indicador que tem algum problema com essa pessoa. Ou, se a barrinha vermelha está lá em cima e a linha vermelha também está lá em cima, então pode ser um problema na equipe. E aí eu posso puxar outros relatórios e ter outras interpretações. Pode ser, de repente, um problema no processo. Tá? Mas o importante é o quê? Você sair daquelas soluções por e-mail, ter registrado no sistema de workflow
e ter isso acumulado no banco de dados. Então, você tendo o banco de dados, você consegue extrair todos esses dados. Tá? Transparência para o demandante. Às vezes, digamos assim, quem faz a cobrança pelo trabalho, pelo tempo de resposta de um solucionador, pode ser até o seu próprio cliente. Tá? Basta que você dê o quê? Visibilidade da execução do seu processo, do seu trabalho em workflow. Então, é importante o quê? Primeiro, ter um canal para esse demandante registrar sua solicitação. Então, é importante que ele já registre no sistema de workflow. Evitar aquelas situações de telefonar. Ele pode atender por telefone, não tem problema não, desde que exista o registro. Ou também evitar que ele registre, faça essa solicitação por e-mail, por exemplo. Tá? Então é importante, primeiro, você registrar a demanda. Depois disso, é importante o quê? Você dar visibilidade da execução do processo. Então aqui eu estou mostrando o quê? Uma consulta gráfica da execução, a linha azul aqui, ó, está mostrando o caminho que está sendo executado o processo, e aí ele consegue ver em que ponto está. Aqui no caso ele viu que está finalizado, mas ele poderia ver aqui que estava com manual. Então é importante dar essa visibilidade. O próprio solucionador, quando ele sabe que o trabalho dele está sendo, digamos assim, tendo essa transparência, essa visualização, ele já vai se comportar de forma diferente. Ele já vai se comprometer um pouco mais, porque é o trabalho dele que está aparecendo. Então isso aí também é uma forma de cobrança e envolvimento das pessoas. É importante também o quê? Que você tenha uma solução de workflow, digamos assim, tecnologicamente atualizada. Tá? Então a gente observa aí uma crescente utilização de tablets. Tá? Então é importante que o seu portal de processos, isso eu estou chamando tudo de portal de processos, ele seja acessível à maior quantidade possível de dispositivos. Então aqui, por exemplo, eu estou vendo uma aprovação no tablet de um gerente, de um diretor, e ele via tablet, ele pode aprovar ou reprovar alguma coisa. Tá? Além do tablet, o smartphone. Então hoje em dia, o smartphone está virando uma coisa cada vez mais comum. E essa é normalmente a ferramenta que os gestores possuem para realizar uma aprovação. Então é importante que ali no celular dele mesmo ele receba um e-mail de aprovação, clique e tenha a possibilidade de executar essa aprovação. Tá? Legal. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um pouco aqui também uma tela para a gente começar a ver um pouquinho do nosso produto. Tá? Essa daqui é uma tela que poderia ser utilizada por um gestor, por exemplo. Tá? Então o gestor ele utilizaria essa tela de fila de trabalho e aqui ele tem uma diferença daquela solução de controle por e-mail, que é a seguinte, ele tem visibilidade do que a sua equipe está fazendo, está trabalhando, onde ela está atuando. Então aqui, por exemplo, ó, o João Silva, que é um gerente de TI, ele consegue ver primeiro a fila dele, não deve ter nada, provavelmente. Ele vê a fila dele e também não tem nada, mas ele consegue ver o quê? O que está na fila de Service Desk, aguardando alguém assumir responsabilidade. Então ele clicou ali, veio a fila e ele consegue visualizar o que está ali. O que está na fila do Flávio Augusto? Ele clicou e ele enxerga a fila do Flávio Augusto. Aí, poxa, o Flávio Augusto poderia fazer um pouquinho mais, né? Então ele pode chegar aqui e empurrar essa solicitação para a fila do Flávio Augusto. Quando você não tem uma ferramenta desse tipo, o que você é obrigado a fazer? Né? Você é obrigado a ver o que a pessoa tem no e-mail dela, por exemplo. Aqui não, aqui eu consigo ver o que cada um está fazendo. E eu gestor, eu consigo interferir nessas ações. Tá? Então, atualizei, mandei isso para a fila do Flávio Augusto. Tá? Eu também consigo ver o que
o Flávio Augusto está fazendo num determinado chamado. Vamos pegar aqui vamos pegar aqui uma outra pessoa. Ele pode ter, por exemplo, uma visibilidade do que está ocorrendo no RH. Dependendo, é claro, dependendo também de autorizações que você configura no seu fluxo de trabalho. Então, eu consigo ver aqui, se eu fosse um presidente da empresa, o que está sendo feito hoje no RH. Tem esses 3 desligamentos aí. Tá? Então, eu consigo ter toda a visibilidade do que cada um está fazendo. Lembrando, né, se fosse e-mail, eu não teria essa possibilidade. Tá? Muitas pessoas perguntam assim, né, poxa, mas eu tenho aqui no caso o desligamento. Eu já tenho na minha empresa o software de RH, eu já tenho o software de folha de pagamento. Então, por que eu preciso de um software de workflow? Acontece o seguinte, o software de folha, alguns são mais evoluídos, tá? Eles já possuem o recurso de workflow. Mas grande parte não possui o workflow, não possui processo. Eles possuem aqui o registro da informação. Então tem algum momento onde o usuário entra ali para calcular a rescisão de um determinado funcionário. Mas você não tem naquele software nenhuma garantia de que o financeiro já deu um ok, ou seja, ele não tem nenhuma pendência de adiantamento. Você não tem nenhuma garantia que a TI já removeu o usuário dele do AD ou já removeu a conta de e-mail dele, já bloqueou o acesso na rede. Você não tem essas garantias. Então o workflow ele entra como uma espécie de um xerife, tá? Onde a pessoa vai executar uma tarefa no momento correto. E a execução pode ser que seja feita num RP, por exemplo. Então eu recebo aqui uma tarefa, tá? Recebi uma tarefa. Está na hora de executar essa tarefa? Tá. Eu vou lá no RP, executo uma ação e o que a gente normalmente faz é o quê? Cobra na tarefa uma evidência, uma tela, um relatório, onde ele coloca aqui na ferramenta de workflow, registra e aí sim ele avança para a próxima tarefa. Tá? Isso é importante para quê? Para registrar a evidência de que ele fez aquela atividade. No futuro será cobrada por um auditor. Dependendo do workflow que você tem, algumas dessas ações podem ser sistematizadas. Ou seja, em vez de caixinha humana aqui, intervenção humana, eu posso ter, de repente, uma ação automática. Ou até as duas coisas. Tá? Então, por exemplo, nesse processo aqui, ó, que é o processo de demissão, ele foi configurado de forma que, quando o processo entra na caixinha de reunir com o funcionário que foi desligado, só mostrando um pouco do fluxo, tá? Foi aberto aqui por alguém aqui, pelo Carlos Moraes, o Augusto Magalhães aprovou e entrou para o RH reunir com o funcionário desligado. Nesse processo, nesse banco de dados, essa atividade ela está configurada para bloquear automaticamente o usuário de rede. Então, essa já é uma ação automática. Tá? Então, isso também é importante para a gente reduzir essa carga de trabalho. O BPM ou Workflow ele tem essa capacidade de introduzir integrações com alguns sistemas e, com isso, automatizar uma ação, tirar trabalho humano disso daí. Tá? Então, a gente tem muitos casos aí de empresas, aí mais casos relacionados com a área de TI. Empresas que implementaram desbloqueio de conta automática. Então, temos aí clientes com contact center que tinham um problema sério de bloqueio de conta. O operador errava a conta mais de 3 vezes, tinha sua conta bloqueada e, como não existia nenhum sistema de suporte, o recurso era mandar um e-mail para a TI. Então, saía um e-mail para a TI pegava o e-mail, mandava para o gerente respondia para a TI dando ok, aí uma pessoa acessava lá a configuração de rede e desbloqueava o usuário. Então, nesse cliente, o que nós fizemos? Um processo totalmente sistematizado. Bloqueou a conta, o coordenador dele acessa um formulário, o sistema verifica que o primeiro desbloqueio em 24 horas, se for, faz automático e já encerra o chamado.
Um exemplo de uma solicitação onde não existe mais intervenção humana. Então, esse cliente aí faz em torno de 1.000, 1.500, até 2.000 desbloqueios por ano. Tá? Então, ele livrou a equipe dele desse tipo de atividade. Então, é importante, é possível fazer isso e é algo que dá muito retorno. Ok? Bom, uma vez então, tendo todas essas demandas registradas no sistema de informação, eu tenho aqui a possibilidade de gerar relatórios. Tá? Então, é importante que o software de workflow tenha todos esses relatórios. A gente observa muitas soluções de BPM que não entregam relatórios para o usuário final. Você tem que entrar ali e construir os seus próprios relatórios. O nosso produto, a gente tem uma visão diferente. Tá? Então, nós procuramos o quê? Entregar uma série de relatórios para o nosso cliente para que ele faça a gestão dos seus fluxos. Então, são relatórios ali com muitas opções de filtro, muitas opções de exportação. Eu vou passar alguns relatórios aqui para a gente fazer uma análise. Um relatório, por exemplo, de backlog. Então, esse relatório é importante para você fazer uma análise de volume de trabalho na sua equipe. Então, eu posso ali filtrar por uma equipe quantas solicitações aqui num período estão sendo abertas e quantas solicitações estão sendo entregues. E quando eu tenho um período como esse daqui, ó, maio, junho, julho, agosto, onde eu tenho mais coisas sendo solicitadas do que atendidas, está subindo a linha do backlog, a linha das pendências acumuladas. Então você consegue ver o quê? Aumento realmente de demanda por trabalho na sua equipe, queda de produtividade, sazonalidade. Né? Então, assim, novamente, interpretando isso daqui com outros relatórios, você consegue tomar decisão. Tá? Isso porque agora a gente tem um registro da informação no workflow. Existem muitos relatórios com gráficos. Timesheet. O timesheet, que seria o registro de horas trabalhadas, ele é muito importante também para você ver como está sendo, digamos assim, o seu esforço aplicado em algumas tarefas. Então, nesse caso, o solucionador ele registra o horário, início e fim em que ele trabalhou numa determinada atividade e ele faz isso de forma contínua em todas as tarefas, em todos os processos. E com isso, o gestor ele consegue visualizar onde as pessoas estão trabalhando mais. Poxa, estão trabalhando mais num determinado cliente externo? Estão trabalhando num cliente externo para resolver problema? Poxa, eu vou fazer uma atuação ali naquele cliente externo ou cliente interno de forma a promover ali um treinamento em alguma atividade ou um programa de conscientização que ele está usando muito os meus serviços. Então, assim, de repente, eu estou trabalhando muito porque alguma área está me demandando muito, talvez me demandando sem necessidade. Então, eu consigo enxergar o esforço efetivo aqui e atuar, desenvolver ações de gestão para atuar em cima de algum problema. Tá? Também é interessante que, já tendo aí os dados, né, tendo números, eu consigo o quê? Começo a ter números, consigo trabalhar números na minha gestão. Então, eu estou mostrando aqui uma consulta, que é o que a gente chama aqui de tabela dinâmica, tem gente que chama de cubo de decisão. É uma consulta onde eu tenho dimensões, eu tenho aqui algumas métricas, quantidade, HH total, horas apontadas, e eu posso brincar com essas dimensões, essas métricas, arrastando para lá, arrastando para cá. Por exemplo, no próximo slide, eu tirei a coluna processo daqui. E aí a minha tabela ela foi reorganizada com quantidades e HH. Então eu consigo manipular isso daí e montar as minhas consultas. Tá? Isso tudo por quê? Porque eu consigo extrair todos esses dados. Porque quando eu executo um processo, a ocorrência executada, ela deixa registrado o quê? Todos os dados, o tempo, início e fim de todas as atividades do meu fluxo. Então aqui eu estou consultando uma ocorrência de desligamento, a número 20. Eu tenho a visualização gráfica
de tudo que aconteceu, que está acontecendo. Aqui indica onde que ela está no momento. Eu tenho a informação de quem já foi envolvido com isso, de quem são as pessoas relacionadas nesse fluxo, todas as pessoas envolvidas, os tempos de resposta de cada atividade. Então, a tarefa reunir com o funcionário que será desligado começou às 9h40 e terminou às 9h44. Que tarefa foi essa? Foi essa daqui, ó. Reunir com o funcionário desligado. Então, tem a consulta gráfica e a informação gravada no meu banco de dados. E isso tudo é extraído e apresentado em forma de relatórios, consultas para o gestor. Okay? Então, tem tudo isso. Importante, uma outra característica muito importante no workflow, ter o registro da comunicação. Então, aqui, por exemplo, nesse desligamento de número 20, eu vou consultar agora todos os comunicados que ocorreram. Então, aqui eu estou vendo o quê? Todos os e-mails trocados durante esse desligamento. Então, as pessoas receberam esse e-mail no Outlook dela, na ferramenta de e-mail normal, e foi arquivada uma cópia dessa mensagem na solicitação de demissão. Por que isso é importante? Porque amanhã, quando o gestor tiver que entrar aqui e ver o que foi trocado de informação entre o seu solucionador e o cliente, ele acessa fácil todas as informações. Fica tudo registrado no chamado. Ele não está refém do Outlook dessa pessoa. Ou ele não fica dependendo, a gente vê muito o seguinte, algumas equipes tem tipo assim, uma caixa de e-mail, que é a caixa de e-mail da equipe. Então vai um monte de e-mail para essa caixa, né? Porque é uma forma que o coordenador tem de acompanhar os e-mails, né? Então ele tem que entrar nessa caixa e ficar garimpando e-mails trocados, por exemplo, no desligamento de número 20. Aqui não. A ocorrência ela já tem arquivada nela a comunicação. E o nosso produto possui um recurso muito interessante onde o solucionador, quando ele manda a mensagem por aqui, o cliente recebe no Outlook dele. E quando o cliente responde esse e-mail pelo Outlook, fica também automaticamente arquivada a resposta dele aqui na aba de comunicados. Então, o seu cliente interno ou externo conversa com o solucionador e toda a conversa será gravada e monitorada via essa ferramenta. Ok? Bom, então isso daqui também é uma informação. Aqui eu estou passeando agora um pouco sobre essa tela, né? Aqui eu faço os meus apontamentos de horas trabalhadas. Tem um recurso aqui de apontamento. Tá demorando um pouquinho porque a gente está usando a internet aqui no canal para transmitir o vídeo, tá? Então aqui eu posso apontar. Ó, hoje eu trabalhei de 9 às 10 aqui nessa solicitação. Então o registro aqui é fácil. Só arrastar, colocar aqui um comentário e confirmar a atividade em que eu trabalhei no fluxo. Okay? Fica aqui. Aqui, por exemplo, ó, falando um pouquinho sobre esse desligamento. Olha que interessante. A Maria Clara ela está numa atividade de verificar dados para desconto na rescisão. Então, quando eu modelei esse processo, eu defini aqui ó, que ela tem que preencher esses dados aqui que foram transformados em um formulário. E se a Maria ela tentar avançar no processo sem informar os descontos que precisam ser feitos na folha de pagamento, ela vai receber uma mensagem de bloqueio. Então ela vai ser informada que ela, para avançar, ela tem que preencher todos esses dados aqui do formulário. No meu caso, eu configurei como dados obrigatórios, mas poderiam ser opcionais também. Tá? Agora, para informar o desconto que tem que ser feito, ela precisa o quê? De feedback de outras áreas. Então, quando eu gerei essa ocorrência aqui de desligamento, num determinado ponto do processo, vamos ver aqui na figurinha. Foi esse ponto aqui, ó, verificação de desligamento no financeiro, devolução de ativos e acesso de informática. Quando o processo passou por aqui, ele automaticamente gerou o quê? Ó? O desligamento é o 20, né?
Ele gerou o quê? Provavelmente uma 21. Ele gerou uma 21, a 22 e a 23. E essas ocorrências que estão rolando em paralelo são ocorrências para outras áreas. Essa daqui foi para o financeiro, por exemplo. Então, o financeiro vai receber um outro workflow onde ele tem uma ação programada. E a nossa amiga Maria Clara, ela vai acompanhar, fazer follow-up aqui da Ana Beatriz, aguardando um feedback dela. Então percebam bem, um solucionador Maria Clara do RH está fazendo ela mesma o follow-up em outra área. E ela consegue também replicar todos esses conceitos de controle. Ok? Então aqui a gente vai garantir que essas pessoas irão fazer a atividade correta no momento adequado. Tá? Bom, alguns depoimentos que eu acho muito interessantes. Esse aqui é um depoimento, inicialmente, da empresa UpTech, que foi aquele caso inicial que eu apresentei de processos executados por e-mail. Então, o que ele diz? Realizamos obras em todo o Brasil e tínhamos muita dificuldade em gerenciar nossos fluxos. As solicitações de materiais e viagens, por exemplo, eram totalmente realizadas por e-mail, e isso gerava muito trabalho de checagem e recebimento dos e-mails e dos horários de viagem e reserva de hotel, por exemplo. Hoje, tudo isso acontece pelo Supraviso de forma automática. Então, automático que ele se refere aqui é o quê? É a cobrança das pessoas envolvidas. Tá? Aqui do Sebrae do Rio também, muito interessante. Grande preocupação aqui do Sebrae era muito com a auditoria. Tá? Então, a seleção de estagiários é constante e nós enfrentávamos sérios problemas antes da adoção do Supraviso. A geração de perfis de acesso e contas de e-mail era demorada. Nos desligamentos também havia lentidão. E isso comprometia a segurança dos dados e gerava problemas nas auditorias realizadas por órgãos oficiais. Então o TCU batia muito no Sebrae do Rio. Agora percebemos que a comunicação entre TI e gestão de pessoas funciona e as atividades acontecem de forma automática. O processo que chegava a gerar 5 dias, atualmente consome menos de 4 horas. Ou seja, redução de 5 dias para 4 horas. Essas 4 horas também se deve muito ao fato de que aqui nesse cliente nós tiramos algumas interfaces humanas e sistematizamos essas interfaces. Então, o que antes era meio-dia, um dia, hoje é praticamente alguns milissegundos. Então, isso também reduziu fortemente o tempo de resposta. O fato da ferramenta documentar etapas realizadas, ou seja, apresenta para o solucionador a documentação online, é fundamental para gerar evidências que facilitam a preparação para auditorias e reduzem possíveis apontamentos. Vou falar um pouquinho novamente aqui sobre... o áudio falhou aí para o Arlindo, talvez está falhando aí para outras pessoas. Vou repetir então aqui a parte do Sebrae. Tá? Então, Sebrae. A seleção dos estagiários a seleção de estagiários é constante e nós enfrentávamos sérios problemas antes do Supraviso. A geração de perfis e contas era demorada. Nos desligamentos também havia lentidão, e isso comprometia a segurança dos dados e gerava problemas nas auditorias realizadas por órgãos oficiais. Agora percebemos que a comunicação entre TI e gestão de pessoas funciona e as atividades acontecem de forma automática. O processo que chegava a levar 5 dias, atualmente consome menos de 4 horas. Então, essas 4 horas, Arlindo, que eu citei, principalmente se deve ao fato de que nós sistematizamos algumas dessas atividades. Então, algumas dessas atividades que demoravam uma manhã, 3 horas, hoje são executadas em alguns milissegundos. Tá? Então, nós também tiramos esforço humano dali. E aqui ele também, um fato interessante é o quê? Que a ferramenta ela documenta as etapas
e gera as evidências que facilitam a preparação para a auditoria. Então, é aquilo que eu falei. As evidências são geradas no dia a dia. Não tem esforço lá no fim do mês, no fim do ano, aquele alvoroço para coletar todos os dados para a auditoria. O auditor recebe uma senha no sistema, ele define ali o seu universo, faz a sua coleta e já tem todas as evidências registradas no sistema de workflow. Ok? Bom, esse é o nosso recado, nosso tempo aí. Estamos aí com 55 minutos de webinar. Eu estou aberto aí para dúvidas, esclarecimentos.